Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu li recentemente. No geral, eu gostei bastante dessas leituras que eu fiz nos últimos tempos. São títulos rápidos de ler, mas ao mesmo tempo bem marcantes. No total temos 3 livros e 2 quadrinhos. Com relação aos livros, temos uma obra de uma ganhadora do Nobel de Literatura, temos também um livro de uma escritora húngara que deveria ser bem mais conhecida por aqui, além de um clássico da literatura. Já nos quadrinhos temos um trabalho sul-coreano e também um trabalho japonês, um mangá. Mas antes de começar a lista, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. Começando a lista com os livros, o primeiro que eu quero comentar aqui com vocês foi esse daqui, chamado Os Anos, da escritora francesa Annie Ernaux, que saiu no Brasil, pela editora Fósforo e conta com tradução de Marília Garcia. Para quem não conhece, a Annie Ernaux é uma importante e premiada escritora, ganhadora inclusive do Nobel de Literatura em 2022. Os Anos, no caso, foi a minha segunda leitura dela. Meu primeiro contato veio com esse livro aqui, chamado O Lugar, que é uma obra autobiográfica, assim como várias da autora, onde ela fala tanto sobre as suas origens, quanto principalmente sobre a sua relação com o pai. Já nesse livro aqui, que é considerado por muita gente como seu principal trabalho, a autora faz algo muito interessante, que até então eu nunca tinha visto. Nas palavras dela, Os Anos abre aspas, uma espécie de autobiografia impessoal. No caso, o que ela quer dizer é que, nesse livro, a autora ela fala sobre a sua própria vida, mas com um certo distanciamento, em terceira pessoa, conectando isso com a própria história, com o tempo em que viveu. Nesse sentido, ela não apresenta apenas fatos pessoais, mas também fala sobre diversos aspectos da sociedade da sua época, descrevendo elementos históricos, políticos, sociais, culturais, econômicos, justamente desse recorte. Essa é uma leitura muito enriquecedora, sabe, que explora bastante essa questão das mudanças. Isso vale tanto para a escritora, quanto também para o contexto como um todo, como, por exemplo, mudanças nas visões de mundo, nos costumes, no consumo e por aí vai. Eu gostei demais desse livro, bem mais até do que eu imaginava. É quase inevitável você realizar essa leitura aqui sem pensar automaticamente na sua própria vida e como ela se conecta com diversos acontecimentos do mundo. Outra leitura que eu fiz nos últimos tempos foi desse livro aqui chamado A Analfabeta, da escritora húngara Agota Christoph, que saiu no Brasil pela editora Nós e conta com tradução de Prisca Agostoni. Esse é um livro bem rápido de ler, com capítulos curtíssimos, no total não chega nem a 60 páginas. É uma daquelas leituras que você termina tranquilamente em pouco tempo. Só que mesmo tão pequeno, a autora consegue disponibilizar aqui uma obra bem marcante, um relato autobiográfico que desperta curiosidade e que nos coloca para pensar especialmente sobre a questão da língua. Aqui a Agota Christoph fala sobre a sua vida na Hungria, país esse que durante o período da sua infância e adolescência foi no primeiro momento controlado pela Alemanha nazista e depois, no pós-guerra, passou a ser controlado pela União Soviética. Ela, que sempre gostou muito de ler e escrever, nos mostra um pouquinho sobre como surgiu esse hábito. Ela fala também sobre as dificuldades financeiras que passou durante a sua adolescência e sobre o incômodo gerado pela imposição do idioma russo nas escolas. A autora também trata aqui sobre o período em que ela, o seu filho e o seu marido resolveram fugir da Hungria soviética e nesse processo eles se tornaram refugiados na Suíça. Nesse novo local, a Agota Christoph fala sobre como ela passou a se sentir como uma analfabeta, já que, mais uma vez, ela não tinha acesso ao seu próprio idioma. Nessa nova vida, ela precisou adotar o francês, meio que à força, para conseguir se comunicar, para conseguir ler, além de ter tomado a decisão de começar a escrever em francês. Essa é uma leitura que te envolve muito fácil. Eu, por exemplo, fiquei preso logo na primeira página. É um livro que nos dá uma boa noção sobre como o idioma é muito importante para a nossa noção de comunidade, até de identidade mesmo. Também é interessante para acompanhar a própria vida da escritora, sobre como ela conseguiu fazer uma carreira de sucesso, mesmo com todas essas dificuldades. Para quem tiver interesse, já tem resenha desse livro aqui no canal. Foi inclusive a última resenha que eu publiquei por aqui.
Continuando, também li um livro do Franz Kafka chamado Carta ao Pai. Livro que eu li, né, nessa edição aqui da Antofágica, que é uma edição bem bonitinha, né, em capa dura, e que conta com tradução, deixa eu dar uma olhadinha aqui, conta com tradução e notas de Pitti Rissati, além de artes do Lourenço Mutarelli. O Kafka é um autor que eu tenho o desejo de ler toda a obra, ou pelo menos o máximo possível, mesmo que no longo prazo. Tudo que eu leio dele me marca bastante, sabe? E meio que por isso acabou se tornando um escritor que eu queria muito conhecer bem. Sobre essa leitura tão importante, para quem não conhece, aqui nós temos uma longa carta que o autor escreveu para o seu pai, mas que nunca chegou a entregar. Trata-se também de uma publicação póstuma, cujo título, inclusive, foi escolhido pelo seu amigo Max Brod. Aqui nessa carta nós temos um desabafo e um texto autobiográfico. Kafka expõe todos os sentimentos que ele tinha pelo seu pai, indo desde o medo, a culpa, até a própria influência negativa que essa figura paterna autoritária teve na sua vida. Esse com certeza foi um dos textos mais sinceros que eu já li. Você sente que aquilo que o autor coloca aqui em palavras são coisas que ele guardou, que ele refletiu por muito tempo. A carta é bem impactante. O Kafka ele revela muitas das suas fragilidades, dos seus traumas e, consequentemente, todo o abalo psicológico que o seu pai acabou provocando nele ao longo dos anos. Isso por conta de muitas atitudes depreciativas. O livro também é bem interessante para quem quer entender os efeitos das relações familiares na obra do Kafka, em especial, obviamente, essa questão da relação com o seu pai, da figura paterna, elemento que nós encontramos muito no livro A Metamorfose ou até no conto Veredito. Enfim, muito em breve eu estou preparando uma resenha desse livro e publicando aqui no canal para conversar um pouquinho melhor com vocês sobre ele. Mas já fica aqui a recomendação desse livro, né, que é uma leitura bem forte e íntima ao mesmo tempo. Se você está gostando desse vídeo até agora, das leituras, né, desses comentários sobre as últimas leituras que eu fiz, eu quero aproveitar para te fazer um convite bem especial, que no caso é para conhecer minha área de membros lá no Apoia-se. Ao se tornar um apoiador por lá, você me ajuda tanto a manter a produção de conteúdo sempre ativa por aqui no YouTube, quanto também recebe algumas recompensas bem legais. Uma das vantagens, por exemplo, é o acesso aos vídeos exclusivos que eu passei a publicar por lá. Você também participa de sorteios de livros, quadrinhos e ainda por cima pode participar de uma enquete para escolha de vídeos que eu publico por aqui. Fica aqui então o meu convite. Para quem quiser conferir mais detalhes, eu vou deixar o link da campanha aqui no topo da descrição. Beleza? Então bora lá voltar para o nosso vídeo de hoje. Agora falando dos quadrinhos, um que eu li nos últimos tempos foi esse daqui, da sul-coreana Keon-suk Gendry Kim, chamado Jun, que saiu pela editora Pipoca e Nankin e conta com tradução, deixa eu dar uma olhada, com tradução de Yoon Jung-in. Eu sou muito fã do trabalho dessa quadrinista, tanto que eu já li quase tudo dela que saiu aqui no Brasil. O último que eu finalizei foi justamente esse, né, o Jun. Essa, no caso, é uma obra real e bastante sensível, tanto sobre a história de um menino autista chamado Jun, quanto da sua família, em particular sobre o processo de adaptação deles na criação desse jovem. O quadrinho, que é narrado pela irmã mais nova, se inicia desde o momento em que a família começou a perceber a situação. Começou a notar, por exemplo, que o Jun não falava, que ele não gostava de tocar em outras pessoas e muito menos de ser tocado. Num primeiro momento, os pais não sabiam muito bem como lidar, então eles tentaram de todas as formas ajudar o filho, levando a diversos médicos e também a curandeira, a igreja e por aí vai. Com o tempo, eles foram descobrindo o melhor caminho, só que também vivenciaram situações bem complicadas dentro da própria sociedade. Jun sofreu muito com bullying, com preconceito e com desprezo de diversas pessoas. Só que, felizmente, a família sempre estava lá para acolher, para ajudar, de forma que pouco a pouco ele começou a falar, começou a demonstrar ser um garoto extremamente carinhoso e descobriu uma enorme habilidade com a música. Essa é uma leitura legal porque ela desperta muita empatia e também muita clareza com essa realidade, além de nos mostrar como combater os preconceitos e compreender a individualidade de cada um.
Recomendo de verdade que vocês tenham uma oportunidade para essa leitura aqui. Eu gostei muito, muito desse quadrinho. Se tornou o meu segundo lugar, digamos assim, das leituras que eu fiz dessa quadrinista. Primeiro o Grama, né, que realmente é muito marcante. Mas logo depois eu coloco o Jun. Gostei de verdade, vale a pena. Por fim, para finalizar, também fiz a leitura desse mangá, numa bonita edição da editora Darkside, chamado O Livro dos Insetos Humanos, do Osamu Tezuka, que no caso dessa edição aqui, ela conta com tradução de Luiz Cláudio Bodanese. Esse é um quadrinho que eu sempre quis ler, ele ficou muito tempo na minha lista de desejos. E finalmente, né, nesses últimos finais de semana aí eu dei uma oportunidade para ele. Eu gosto muito também do Tezuka, né, ou do Tezuka, que é conhecido como Deus do mangá, por conta da gigantesca influência e importância que ele tem nesse mercado. Ele influenciou diversos mangakás, alguns nomes muito importantes, também foi muito inovador nas técnicas de narrativa, conta com uma obra extremamente variada e vasta, que abraça tanto o público infantil quanto o público adulto. O Livro dos Insetos Humanos é um mangá focado justamente nesse último, né, no público adulto. Aqui acompanhamos uma história protagonizada por uma mulher que se destacava nas mais diferentes áreas, isso por conta da sua habilidade em copiar o talento de outras pessoas. Essa é uma história de ambição protagonizada por uma personagem capaz de manipular todos que estão ao seu redor. E também não se importa muito com valores morais ou com algo que está além dos seus desejos. Nesse sentido, ela confronta um mundo dominado por homens, usando suas próprias armas e sendo capaz de praticar o que for necessário para alcançar os seus objetivos. Sendo assim, é um mangá muito interessante, sabe? Que abre margem para várias discussões e que nos dá uma ideia das engrenagens da sociedade e também da busca pelo poder por parte de alguns. O único ponto que eu quero ressaltar, que pode gerar algum estranhamento, especialmente para quem nunca leu nada desse autor, é que a narrativa conta com algumas soluções rápidas e coincidências. Eu mesmo, sabe, já comentei aqui no canal várias vezes que eu não sou muito fã disso, mas nesse caso em particular não me incomodou tanto. Eu digo isso porque depois de um olhar mais atento, me deu a sensação de ser simplesmente um recurso do autor para manter o ritmo da narrativa, que é um ritmo mais acelerado, o que caiu muito bem aqui. Fica aqui então a recomendação desse mangá. Eu pretendo falar mais do Tezuka aqui no canal em breve. Eu já fiz inclusive resenha de um mangá dele que eu gosto muito, chamado Ayako, isso há muito tempo atrás. Então eu tô pensando em fazer de repente um vídeo ali pro projeto Japão para Viver, dedicado a esse mangaka tão importante, né? Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falei um pouquinho sobre as minhas últimas leituras. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar eventualmente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira, além do Apoia-se que eu já comentei antes, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição. Vou deixar inclusive o link desses títulos, né, que eu comentei aqui hoje. E ao comprar através deles, você ajuda muito o canal, que recebe uma pequena comissão pela compra. Isso sem pagar nada a mais. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!